A minha esposa já está olhando para o título da mensagem e fazendo assim a cara de quem não entendeu. Eu espero que esse seja o problema só dela, já será um grande problema. A pequena de grande fé. Queridos, eu quero, antes de prosseguir, agradecer a Deus por este encontro, agradecer a você por estar aqui. Você não tem ideia de quão reconfortante é para um pastor, quando ele chega na sua igreja, na quarta-feira, e vê ali quem ele vê. Dá a gente uma segurança de que essa igreja está em boas mãos. Ou seja, essa igreja está em boas mãos, ou em bons joelhos. Nós precisamos orar como nunca, irmãos. E eu louvo ao meu Deus pela presença dos senhores aqui nesta noite. Sei que alguns estão cansados, tenho certeza que para alguns foi uma luta na hora de decidir vir, né, uma batalha, vou ou não vou, mas você veio, porque o Espírito Santo te ajudou e você disse sim para ele. Obrigado e que Deus nos abençoe. Quero lembrar, temos aqui ainda alguns convites para a semana, portanto, à saída eu vou estar com eles, se você quiser, é só pegar na minha mão e distribuir, e faça um convite assim mais enfático para aquele seu amigo, colega de trabalho, aquele seu vizinho, aquele seu familiar, parente. Jesus disse assim em São Mateus: força-os a entrar para que a minha casa se encha. Então nós temos que ser persistentes. E, num certo sentido, como disse Jesus, como mandou Jesus, forçá-los a entrar. Bem, queridos, nós vamos ler um texto bíblico nesse momento, e esse texto está no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 2. Esse será o texto do qual partiremos para as nossas considerações nesta noite. 2 Reis, capítulo 5, leremos o versículo 2, e vejam só o que diz esse texto. 2 Reis, capítulo 5, versículo 2. Vou aguardar um pouquinho até que todos encontrem. 2 Reis, capítulo 5, versículo 2, na minha versão aqui eu leio assim: saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Irmãos, numa das suas constantes invasões a Israel, os sírios levaram cativa uma pequena garota. Talvez ela tivesse entre 12 a 14 anos, essa é a estimativa que os comentaristas bíblicos fazem, mais ou menos da idade dessa menina. E muitas vezes surge a pergunta: será que seus pais foram mortos? O que aconteceu com seus demais familiares, com seus irmãos? Não sabemos, a Bíblia não fala. Na verdade, a Bíblia nem sequer menciona o nome dessa menina. A única coisa que nós sabemos dela é que ela era uma prisioneira em terra distante e nada mais. Nós não sabemos nem mesmo como falamos o seu nome, a que tribo ela pertencia ou qual era a sua cidade de origem. Nada disso nos é revelado, mas é impressionante ver como, uma vez mais no cenário bíblico, um papel maior é desempenhado por um figurante, nesse caso, uma figurante menor. Essa garotinha anônima, ela não apenas nos surpreende, mas a sua história mexe com nossas emoções. É fantástico ver, queridos, a vida dessa menina havia sido arruinada por completo. E quem era o responsável por essa ruína? O capitão do exército sírio, Naamã, aquele para a casa do qual ela foi. E ali estava ela, escrava, estrangeira, mulher. Irmãos, para os padrões daquele então, essa menina estava na prateleira inferior da estrutura social da Síria.
tinha tudo para se tornar amarga, tinha tudo para se tornar uma pessoa cínica, uma pessoa dominada por ressentimentos, tinha tudo para se fechar no seu mundo como uma pessoa revoltada. Porém, a maneira como ela responde, quando ouve que aquele que lhe causara tamanha dor está agora acometido de lepra, está agora com uma doença incurável. A maneira como ela responde, irmãos, é tremenda. Ela não diz assim, oh, lepra, finalmente, obrigado, Senhor, fez justiça, tomara que ele morra, e o dia que morrer eu vou dançar em cima da sepultura dele. Não, ela não falou isso, muito pelo contrário. Aquela menina, nesse drama todo, ela acaba se destacando por sua fé em Deus. Certamente essa humilde garota hebreia, ela jamais imaginou que a sua piedosa consideração para com aquele homem, até então a seus olhos um homem mau, precisamente se tornaria sua única distinção. A sua piedade iria se destacar e ficar imortalizada na história. Ela não sabia disso, ela não tinha a menor ideia disso. Jamais poderia imaginar que sua história fosse ser contada milênios de anos depois. Uma vez escrava de seus senhores pagãos, seguramente aquela menina deve ter tido assim incontáveis interrogações em sua mente juvenil. Ela poderia, inclusive, ter rejeitado sua fé, ter abandonado suas raízes, ter abandonado seu Deus, como muitas vezes se faz por uma unha quebrada, por um probleminha qualquer. Eu não volto mais na igreja porque o irmão lá passou e não me cumprimentou, coisas desse tipo. Entretanto, irmãos, fica evidente que os pais piedosos daquela menina não haviam sido negligentes na sua educação religiosa. Pais da minha igreja, eu tenho insistido muito ultimamente porque me causa muita dor ver os nossos jovens abandonando nossas fileiras. E a dor aumenta quando eu descubro que esse não é um problema na minha igreja, esse é um problema na Igreja Adventista Mundial. Os jovens têm abandonado os caminhos do Senhor. E quando a gente faz um balanço e a gente diz, nós poderíamos ter feito um pouco mais. E eu entendo que, como igreja, podemos, devemos fazer um pouco mais. Como famílias, no processo educativo de nossos filhos, temos que investir, irmãos. Boa educação custa caro. Mas isso não é um gasto, é um investimento para a eternidade. É importante que nós inculquemos em nossos filhos os princípios da palavra de Deus. E quando eles saírem da nossa influência, porque é isso que acontece, com os 6 anos eles já vão para a escola, num padrão normal. Eu sei que hoje acontece um pouco mais prematuramente, mas eu estou dizendo aqui no padrão normal estabelecido pelo Espírito de profecia. Até os 6 anos a mãe deveria ser a única professora daquela criança. E agora ela vai para a escola, irmãos, e ela ainda é muito nova para a gente a expor ao sistema público de ensino, onde Deus não é mencionado, onde Deus saiu pela janela porque o expulsaram. Então essa criança recebeu seguramente uma boa base de educação religiosa no seu lar. No coração daquela criança, irmãos, estavam implantados para sempre o temor de Deus e o amor pelo próximo. Sim, porque o que você lança no coração de uma criança fica aí, irmãos. É bíblico, a Bíblia diz, instrui a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando ela for velha, a tradução mais exata do texto é, ela não se esquecerá desse caminho. Eu tentei sair da igreja, irmãos, eu tenho que confessar, na minha adolescência, eu até tentei, mas não consegui, porque o Espírito Santo não deixou. Ele me trazia à lembrança tudo o que minha mãe me ensinou, e eu dizia, não dá, não dá. Eu tenho um irmão que esse sim, esse saiu.
Mas o Espírito Santo o trouxe de volta e meu irmão voltou com tanto fervor. Já por mais de 40 anos ele serve como ancião de igreja, uma dedicação. Irmãos, quando nós fazemos nossa parte, Deus faz a dele. Aquela menina poderia ter escondido a sua fé. Ela poderia, irmãos, ter se revoltado contra Deus, como já dissemos, mas ela não fez nenhum nem outro. Ao invés disso, ela exercitou a sua fé. Que extraordinário encorajamento para todo aquele que se julga incapaz, humilde, limitado por circunstâncias diversas. A história dessa menina é, eu diria, uma lembrança permanente, irmãos, de que a fé, pela fé nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus e uma bênção para o mundo, onde quer que nós estejamos, na função que nós estivermos exercendo ou servindo. Ela não busca revanche, simplesmente confia naquele que julgará todas as coisas, aquele que diz, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ela confiava nesse Deus e com palavras que expressam simpatia, convicção e fé, aquela menina diz para a sua senhora, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, aquela menina faz afinal aquilo que toda a Bíblia nos ensina a fazer, amar os nossos inimigos. Ao saber da enfermidade de seu amo, ela simplesmente disse que estava triste por ele não viver nas terras de seus pais, lá em Israel, porque lá vivia um profeta, um homem de Deus, que poderia curá-lo. A patroa ouve isso. Irmãos, a patroa poderia ter ignorado as palavras dessa menina. Quem é essa menina? Uma escravazinha judeia ou judia. Quem é ela? Está delirando. Não, a patroa não fez isso. No livro Profetas e Reis, a gente lê o seguinte, lá diz, essa pequena jovem era, não obstante, uma das testemunhas de Deus, cumprindo inconscientemente o propósito pelo qual Deus havia escolhido Israel como seu povo. Enquanto servia nesse lar pagão, suas simpatias foram despertadas em favor de seu amo. E, lembrando os maravilhosos milagres de cura operados por Eliseu, ela disse à sua senhora, oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. E a serva do Senhor segue dizendo, ela sabia que o poder do céu estava com Eliseu e cria que por esse poder Naamã seria curado. Irmãos, a Bíblia não nos dá muitos detalhes de como essa menina vivia na casa de Naamã, mas para mim fica muito claro que havia alguma coisa naquela menina que catalisou a atenção da sua senhora, da sua patroa, a esposa de Naamã. E com base nas palavras de uma pequena prisioneira, que estava ali no seu lar, um rico e poderoso líder militar foi até o rei. E relatou ao rei, olha, a minha esposa me disse que a menininha que está lá em casa, aquela escravazinha que a gente trouxe na última batalha, que eu botei lá para ajudar minha esposa, ela disse isso, isso, isso. Queridos, a esposa de Naamã creu nas palavras daquela menina. Naamã, ao ouvir o que sua esposa relatou, também creu. A tal ponto de ele ir ao rei e dizer, olha, essa menina falou isso. Irmãos, o que a menina sugeriu demandava uma viagem para um outro país, uma viagem internacional. E o rei disse, por que você não vai? O rei também acreditou na menina. Oh, meus queridos, que poder quando alguém tem Deus dentro.
O rei creu na palavra. E o rei disse, olha, eu vou fazer uma carta e está aqui. Leva. Faça essa viagem. Irmãos, eu imagino os preparativos, toda uma comitiva, porque afinal de contas era o chefe da segurança nacional que estava indo viajar para um outro país. Envolvia relações exteriores, internacionais. Toda uma movimentação é feita. E Naamã preparou inclusive presentes para levar para o homem de Deus, que ele cria, iria curá-lo. Porque notem, se ele não cria, ou se ele não cresce, ele não iria. Ele nem chegaria a ir ao rei. Ele não se moveria. Amados, a gente que Deus usou para plantar o conhecimento dele nos círculos governamentais da Síria foi uma pequena e anônima escravazinha hebraica, cruelmente tirada do seu lar pelos invasores sírios. Às vezes a gente pensa, quem sou eu? Eu falar com o presidente da nação? Escute, um com Deus é maioria. E em vez de se concentrar na crueldade, na falta de sentido do que acontecera com ela, em vez de ficar pensando na sua vida de escravidão, ela compartilhou sua inabalável fé no poder de Deus, que transforma vidas e que estava em atuação por meio do profeta Eliseu. Irmãos, eu pergunto, nossas crianças hoje de 12 anos, 13 anos, saberiam elas dizer onde alguém poderia encontrar a cura, a solução para os seus problemas? Qual o nível de conhecimento que elas têm de Deus, da igreja inclusive, porque essa menina conhecia a sua igreja, vamos assim colocar. Ela disse, olha, eu conheço um homem de Deus. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma frase aqui que se você sair daqui hoje esquecendo as outras, tente lembrar-se dessa. Eu quero lembrar, irmãos, que é na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Tem um velho ditado que usa-se muito no Brasil e eu tenho certeza que também se usa em Cabo Verde. Tal pai, tal filho. Os filhos, em geral, são um retrato dos pais que têm. Irmãos, isso é como 2 e 2 são 4. As crianças, em geral, são apenas um reflexo, um retrato do que acontece dentro de suas casas. Eu não preciso ir à sua casa para saber o que se passa lá dentro. Eu olho para as suas crianças e eu já tenho uma ideia muito, muito segura do que é que se passa lá. Ellen G. White, inclusive, no livro Profetas e Reis, as páginas 245 e 246, ela fala assim, a conduta da menina cativa, a maneira como se comportou nesse lar pagão, é um forte testemunho do poder, presta atenção nisso, do poder dos primeiros ensinamentos, de onde? Do lar. Não há mais alto encargo confiado aos pais e mães no cuidado, não há mais alto encargo do que o confiado aos pais e mães no cuidado e educação de seus filhos. Nós não sabemos em que setor nossos filhos poderão ser chamados a servir. Eles podem despender sua vida no círculo do lar, podem empenhar-se nas ocupações comuns da vida, ou ir a terras pagãs como pregadores do Evangelho. Mas todos são igualmente chamados como missionários para Deus, ministros de misericórdia para o mundo. Os pais da menina hebreia, ao ensinar-lhe a respeito de Deus, não sabiam o destino que lhe tocaria, mas foram fiéis em seu mistério. E no lar do capitão do exército sírio, sua filha testemunhou do Deus a quem tinha aprendido a honrar. Irmãos, que coisa mais extraordinária. Sabem,
Algo no modo de viver daquela menina conferiu a ela, deu a ela credibilidade perante sua senhora, perante o seu senhor e perante o rei. O que mais nos chama a atenção nesse relato bíblico, irmãos, são as atitudes dessa menina, descrita em poucas linhas nesse capítulo da Bíblia, sendo ela uma anônima. O que a fez estar tão acima da média? Tudo indica, irmãos, que aquela menina havia conseguido dominar a arte de viver um dia de cada vez. Sabem, muitas das nossas aflições, muitas das nossas angústias, muitos dos nossos problemas são resultado de nós anteciparmos sofrimentos que nunca virão. Tem gente que passa a vida sofrendo com medo de morrer de câncer e morre atropelado. Tem gente que passa a vida com medo de coisas que nunca vão acontecer. Essa menina parece ter desenvolvido a arte de viver um dia de cada vez. Ela não apenas não antecipava preocupações do futuro, como fechava as comportas para que o seu passado não comprometesse o seu presente. Isso é outra coisa muito importante. Alguns de nós, queridos, estamos nos alimentando ou lambendo nossas feridas do passado. Desculpem usar a expressão um pouco forte, mas é isso mesmo. Alguns passam a vida lambendo as feridas do passado. Acabam não conseguindo viver o presente e destruindo o seu futuro. Deus fez noites como comportas para separar nossos dias. Os navios modernos, irmãos, eles têm divisões nos seus cascos. Eles têm comportas que muitos deles, a maioria deles hoje, fecham automaticamente se o navio bater contra um iceberg, como aconteceu com o Titanic, por exemplo, e abrir um buraco no casco, e a água começar a entrar, automaticamente a comporta se fecha e a água fica ali. E o navio segue viagem, sem nenhum problema. Quando não há essas comportas, aí a água toma todo o navio e o afunda. Deus deixou as noites, irmãos, como comportas para a gente ir, sabe, isolando. Ah, bom, isso aqui aconteceu, passou. Bora, vamos mover adiante. Essa menina parece ter desenvolvido essa arte. Ela teve atitudes que seguramente faziam dela uma pessoa totalmente diferente dos demais servos comuns que estavam talvez revoltados, tristes, com a condição de pessoas que foram arrancadas do seu convívio familiar para estar agora em terra estranha como escravos. Não, ela virou a página. A prática de sua fé foi capaz de ultrapassar e superar seus próprios sentimentos, e ela entrou para a história ao se permitir ser usada por Deus para mudar a história de outras pessoas. E nós? Qual tem sido a nossa realidade, irmãos? Sabem, não importa quem você seja, não importa quem eu seja, Deus quer nos usar para a realização de grandes coisas, de uma grande obra. O pecado, irmãos, é a lepra incurável que só Deus pode curar. Deus está à procura de adolescentes, à procura de jovens, à procura de adultos que se proponham a ter o mesmo espírito que aquela menina escrava lá da casa de Naamã teve. Ela teve coragem e firmeza para continuar sendo quem era, a despeito das circunstâncias. Ela teve coragem, firmeza para continuar sendo uma israelita que conhecia o verdadeiro Deus de Israel e não abria mão da sua fé. Ela permaneceu firme a seus princípios, permaneceu firme às suas crenças, mesmo distante dos seus pais, distante do seu lar, distante da sua terra de origem. Quantos, queridos, eram fiéis ao Senhor lá em Cabo Verde?
vieram para a América, as luzes coloridas da América os cegaram e hoje estão longe de Deus. Que pena, não conseguiram continuar fiéis longe da sua terra. Como Jesus, queridos, aquela menina amou seus inimigos e tratou com genuína bondade aqueles que a maltratavam. E você? Deseja fazer o mesmo? Deseja fazer como aquela menina cativa de Naamã? Deseja que outros vejam e reconheçam em você alguém singular, alguém diferente, que é capaz de falar com sinceridade e amor mesmo nas situações mais difíceis. Queridos, Natã foi ao encontro do profeta Eliseu, fez o que tinha que fazer, e 2 Reis, capítulo 5, versículo 17, se você puder ler comigo, porque me encanta esse verso, queridos, e o tempo me diz que eu tenho que terminar agora. Mas 2 Reis, capítulo 5, versículo 17 diz: E disse Naamã, vejam, depois de ter sido curado, ele agora está conversando com Eliseu, e ele diz: seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão a quem? Uau! Irmãos, o ministro da Defesa, o ministro da Segurança Nacional da Síria, se converte, e ele fala para Eliseu: eu posso levar um punhado de terra, não é um punhado, não é isso que é para botar numa mula, eu posso levar um pouco de terra, eu tenho que levar uma lembrança desse lugar, eu quero levar uma quantidade de terra que, seguramente, talvez, sobre a qual eu possa me ajoelhar e orar, porque ele considerava aquilo uma terra santa. Isso era a forma dele ver, a Bíblia não ensina isso, mas era a forma dele ver, até ali ele era um pagão. Mas a conversão aconteceu. Nunca mais eu vou oferecer qualquer holocausto ou qualquer sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Oh, irmãos, que bênção! Irmãos, sabem, nós estamos vivendo dias de isolamento social e diante de tantos desafios vivenciados pela humanidade, é hora de nós nos colocarmos nas mãos de Deus, queridos, porque não é quando a vida está calma, quando tudo vai bem, no repouso de uma situação pacífica, que os grandes caracteres são formados. Não, não. É no cadim, é no crisol, é no calor da batalha que se revelam os genuínos. O ouro se purifica é no fogo. Grandes necessidades, queridos, invocam nossas maiores virtudes. Então, meu apelo a você nessa noite é, por favor, e esse apelo é para mim também, vamos aos leprosos desse mundo, para que eles escutem nosso conselho e, como Naamã, possam ir ao encontro do maior de todos os profetas e receber cura. Ó, queridos, Paulo nos fala em Filipenses 2, verso 5, haja em vós o mesmo espírito, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo não abriu mão de suas condições de filho de Deus, ou de sua condição de filho de Deus, queridos, por qualquer coisa. Não. Ele se fez servo para salvar a você e a mim. Ele abriu mão daquela condição privilegiada que ele tinha lá nos céus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele abriu mão daquilo e veio a essa terra sofrer como servo, para que você e eu pudéssemos ter o privilégio de ir morar com ele para sempre. Aquela coroa de espinhos que ele levou sobre a cabeça era sua, era minha, mas ele a levou. A coroa de ouro que só ele tem o direito, ele está reservando para você e para mim. Se isso não for o suficiente para te motivar, para me motivar, o que seria então? Irmãos,
Um velho ditado que nós já mencionamos aqui algumas vezes afirma: os cristãos são a única Bíblia do mundo, para muitos que não têm outra para ler. E eu quero cantar um hino agora com os senhores, que nos lembra dessa realidade. E esse hino tem um título: Veem os outros Cristo em mim? Veem os outros Cristo em ti? Cante comigo, meditando nas palavras do